estar aqui fazendo parte dessa mesa que vai discutir o ensino médio, a crise do ensino médio, o papel da universidade, que é dentro dos ciclos de debates Universidade do Futuro, Autonomia. A mesa, à minha esquerda, a professora Simone Valdete dos Santos, diretora da Faculdade de Educação, a professora Luiz Helena Pereira, Sociologia da URGS, e o professor Adolar Koch, da História da URGS também. Eu gostaria de colocar, agora vou colocar para vocês os currículos da nossa mesa. A professora Luiz Helena é bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. É professora associada da universidade. A professora Simone Valdete, graduada em História pela Unicinos, mestrado em Educação pela URGS, doutorado em Educação pela URGS e doutorado em Educação na modalidade sanduíche pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é diretora da Faculdade de Educação, professora associada vinculada ao programa de pós-graduação em Educação. O professor Adolar Koch, licenciado e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em História do Rio Grande do Sul pela mesma universidade. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, facilitador da Universidade Internacional da Paz, colaborador da Universidade Internacional da Paz e associado da Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Sou graduada em Pedagogia pela PUC, fiz especialização em Educação Infantil e ênfase nos anos iniciais pela URGS e mestrado em Letras e Processos de Linguagem pela Uniriter. Coordenei a Comissão de Extensão, tudo dentro do Colégio de Aplicação, os anos iniciais do ensino fundamental e atual diretora eleita pelos meus pares. Gostaria de, antes de começar os trabalhos, agradecer a Durgues ter mandado os nossos professor Edson Leidner e professor Paulo Morse representando o sindicato para esse evento. Hoje o nosso debate é a crise do ensino médio e o papel da universidade. E nós teremos também, no dia 2 de outubro, a matemática para o entendimento da realidade, com a professora Irene Maria Fonseca Straut e Arthur Oscar Lopes, ambos da matemática da URGS. Será no dia 2 de outubro. Para iniciar esse nosso debate, eu, antes de apresentarmos as nossas falas, gostaria de trazer uma provocação, no qual também fui provocada, com a fala de um bolsista que disse o seguinte: ele estava contando uma história que estava conversando com os colegas e um dos colegas disse: tu entrou no mole, entraste aqui no mole porque tu és cotista. Então a gente aqui passou trabalho. Aí ele disse assim: mas tu pensa que eu gosto de ser cotista? Tu pensa que me agrada esse assistencialismo? Eu não me agrado. E eu acho que se tivessem me dado uma base na educação básica, se tivessem me dado ensino de qualidade, eu estaria disputando contigo de igual para igual aqui. O problema é que não tem fomento para a educação básica. Quando ele contou essa história, eu não estava participando, eu estava só ouvindo. Eu achei muito interessante, porque nós estamos fazendo a política das cotas, a política de fazer um fomento para a entrada na universidade, e a gente, eu acho que não está se dando conta de que é no ensino básico que reside a preparação dessa gente que vem para a faculdade.
ou vai para o mercado de trabalho, ou vai para fazer outras coisas, porque segundo os índices nós temos uma diferença, uma quantidade enorme de formandos do ensino médio que não ingressam na universidade. Tipo, uma comparação de 5 milhões entram 100 mil. Então, o problema está instalado. A Secretaria de Educação de São Paulo coloca muito fortemente que o problema do ensino básico, mais especificamente do ensino médio, ele não tem uma raiz, ele tem várias raízes. E nós temos que nos debruçar em consonância, em parceria com a Faculdade de Educação e as licenciaturas para minimizarmos esses problemas, para poder trazer uma solução de curto prazo, médio prazo, uma solução transformadora para tudo que tem acontecido. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, foi perguntado por que a evasão no ensino médio. E a hipótese era que a resposta seria problemas econômicos, vamos para o mercado de trabalho. Não. A resposta dos estudantes foi num percentual muito alto, que é porque é muito chato. O ensino médio é muito chato. Isto traz os professores num compromisso muito forte de examinar o que está acontecendo na sala de aula, o que está acontecendo no mundo, completamente transformado em função da tecnologia, onde a informação é acessada rapidamente e em qualquer aparelhinho. A minha dúvida, em qualquer esquina, eu costumo dizer que qualquer esquina ela é dirimida, e o papel da escola, que até muito pouco tempo era transmitir conhecimento, tal do conhecimento acumulado no mundo. Apaga tudo, começa tudo de novo. Hoje, escola é mediadora, escola, professor é orientador, organizador, tutor dessa tarefa extremamente árdua, que culmina com uma formação cidadã, que é o que a gente persegue nesse momento. Se vocês tiverem acesso à LDB e às diretrizes curriculares para o ensino básico, conforme a professora Jaqueline Moll, que é da Educação Básica do MEC, quando nos deu as diretrizes, disse: está saindo do forno. A leitura das diretrizes encanta. Ela organizou o trabalho, é encantador o trabalho das diretrizes. O problema dele é que ele tem uma distância enorme do que se faz em sala de aula. Entre tu veres as diretrizes do ensino básico, toda a organização até chegar à sala de aula, tem um enorme caminho a percorrer. Tem uma enorme educação a ser exercitada por professores, por alunos, por comunidade, por toda uma sociedade, inclusive governo, que precisa, não podemos botar a responsabilidade, governo que precisa fazer o fomento adequado ao ensino básico para que ele consiga ter qualidade lá, na boca da sala de aula. Lá, quando o professor está lá sozinho com o aluno, planejou para chegar lá. É ali que vai haver o exercício e a operacionalização de tudo que está planejado, de tudo que está pensado. As diretrizes são maravilhosas. A LDB é muito adequada. Agora a gente precisa de realidade para isso tudo. Então, após essas breves colocações para a gente pensar, uma pessoa que passou a sua vida inteira profissional dentro da escola, dentro da sala de aula, eu então passo a palavra à professora Simone Valdetti, da Faculdade de Educação, para que nos brinde para... Eu estou aqui com os...
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada aqui pelo convite, né, do professor José Vicente Tavares, e a minha presença aqui no ILEA e os colegas, né, colega da Sociologia, colega do Lar da História, colega Dirce, do Colégio de Aplicação, né. Bom, eu também nesse momento estou num lugar de gestão, né, que é um outro lugar, né, pensando na trajetória da gente como professor, quando a gente faz concurso, né, é um outro lugar. Bem, e de uma instituição tão importante, como uma unidade tão importante, que é a Faculdade de Educação, né, dentro da UFRGS. E para falar também, e falo desse lugar, né, enquanto uma professora da Faculdade de Educação, que está nesse momento em um lugar da gestão, né, na gestão da universidade, e quanto falar da crise do ensino médio, também é falar da crise das licenciaturas, porque significa que carreira é essa, né, docente, que carreira é essa possível, né, que os estudantes do ensino médio, que estão nesse momento de escolha profissional que eles têm, né, então também, de certa forma, é falar da crise das licenciaturas. Bom, eu trago aqui, eu preparei umas lâminas, né, para a gente conversar, e depois uma outra que está em Word, que disponibilizo, que são dados do INEP, né, em relação às matrículas. Então, nós temos 110 milhões de pessoas, né, com idade acima de 10 anos, que não completaram a primeira e a segunda fase da educação básica, né, essas correspondendo ao mínimo de 12 anos de estudo, conforme o Censo Demográfico de 2010. Então, são 81, né, quase 82 milhões de pessoas sem ensino fundamental e 28 milhões de pessoas sem ensino médio, 29 milhões. Né? Bom, então, a demanda para a educação básica no Brasil ela é muito grande. Ela é muito alta. Se nós falamos da demanda para o ensino superior e para o ensino técnico, que são demandas também altas, né, mas acho que vamos conversar, e até porque essa mesa vai falar sobre educação básica, né, a última fase da educação básica, que é o ensino médio, nós nos damos conta do tamanho que é o desafio das nossas instituições de educação, né? É esse o tamanho do desafio. E aí são trabalhadores, né? Então essas pessoas, boa parte pensando nos que estão sem ensino fundamental, né? São trabalhadores com baixa escolaridade, né? São trabalhadores que... E aí o baixo salário, evidentemente, né? Trabalhadores com baixo salário. E aí, para nós termos uma ideia, né, em 1º de agosto de 2010, o censo totalizou 190 milhões de pessoas, né? Então, nós, de fato, quando falamos ainda numa vaga, isso é até meio debate sobre o SISU, é um debate muito importante, porque são vagas muito preciosas, né? As vagas ainda da universidade pública, que, de fato, é um grande privilégio estarmos na universidade pública no Brasil. Ainda é uma condição de muito privilégio, observando os índices, né, de escolaridade da população. Bom, eu trago aqui uma linguagem da administração, né, mas quando a gente fala em política pública, é importante a gente se apropriar um pouco dessa linguagem, né, e ainda mais falando de política em educação, que são políticas a longo prazo, né. Sempre o impacto de uma política educacional a gente não observa a curto prazo, a gente observa a longo prazo. Então, pensando em eficácia e eficiência, né, até que ponto a política é eficaz, até que ponto a política é eficiente, né, falando em políticas educacionais eficientes e eficazes, nós temos que pensar que hoje nós somos a 6ª economia mundial. Então, hoje qualquer debate que nós tenhamos sobre política pública no Brasil, é importante nós considerarmos essa posição internacional. Então, nós temos uma posição internacional razoável na questão econômica, né? Razoável. Como disse bem a Dirce, nós temos uma boa legislação em educação. A nossa legislação não é ruim, diferente da legislação do período dos militares, que era uma legislação muito complicada, né? A nossa legislação atual é uma boa legislação, né? E que favorece as políticas. Né? Nossa LDB, como disse a Dirce, as atuais diretrizes do ensino médio, tem uma formulação muito interessante, né?
Por outro lado, nós temos o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que colocou, então, no governo, isso no governo Lula, colocou as matrículas do ensino médio e também da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, para o financiamento, né? Claro que o Fundeb ele tem todo um corte em relação aos impostos, então no Rio Grande do Sul nenhum município recebe recurso do Fundeb, como os municípios, principalmente do Norte e Nordeste, que tem uma arrecadação muito baixa, né? Mas está lá no Fundeb, e inclusive o pagamento do piso nacional do magistério, o financiamento das matrículas do Fundeb, né? Bom, temos um monitoramento dos resultados, existe hoje aí toda a questão de observar o IDEB das escolas, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, então todo um ranqueamento das escolas, o IDEB, também das escolas, das redes, né? E também o Enem, enquanto essa grande prova, grande no sentido do alcance, né? Hoje 8 milhões de jovens, adultos, enfim, de pessoas que querem a sua conclusão do ensino médio, querem o acesso à universidade privada, via o ProUni, o SISU aí, né? Então temos o Enem enquanto uma prova nacional que por outro lado, verifica esse alcance do ensino médio, né? Verifica, podemos criticar, questionar a formulação da prova, o nível de alcance da prova, mas é uma prova que faz isso, né? Então temos também o monitoramento dos resultados, um sistema, e aí informatizado, né? Isso também é dos últimos 15 anos no Brasil. E aí podemos observar os índices de evasão, que na minha opinião, enquanto pesquisadora da educação e das políticas educacionais, é muito mais complicado que os nossos índices de retenção, de reprovação. Muito mais complicado. E no ensino médio é bastante alto, né? Os índices no Rio Grande do Sul estavam em cerca de 30%, me ajuda o Jorge aí, que está fazendo uma grande pesquisa sobre o ensino médio, nosso colega Jorge Ribeiro, que muito me honra na plateia, né? Assim, o professor Marco Antônio Moreira, da Física, essa plateia está muito qualificada, né? Pode... Bom, o colega da Sociologia também, o Alexandre, muito qualificado. Bom, então, 30% era o índice aqui do Rio Grande, é o índice do Rio Grande do Sul, então é alto, né? Pensando no que significa os investimentos nesses estudantes que não ficam, né? nem resolvem pela reprovação, né? Que saem, né, da escola. E aí eu gosto muito dessa frase que eu tenho utilizado, porque eu escrevo mais sobre educação profissional, né? E educação profissional vinculada à educação de jovens e adultos, mas o quanto a educação profissional, pensando no contexto do ensino médio, porque o ensino médio ele está vinculado ao técnico no Brasil. Nenhum estudante pode concluir um curso técnico e ser um técnico em informática, em enfermagem, né, em mecânica, sem ensino médio. Então, está vinculado ao ensino médio. Então, eu tenho escrito que a educação profissional foge do trabalho e do trabalhador, né? Quer dizer, estar ou não no ensino médio, concluir ou não o ensino técnico, nós temos uma condição de trabalhador, pelo seu salário, pela sua condição de vida, mas também pelo trabalho. Pelas relações de trabalho que se colocam ali, né? Que hoje se fala tanto na crise, no apagão da mão de obra, que o Brasil é a sexta economia do mundo, mas não tem técnicos qualificados, né, para ocupar esse posto de trabalho. Então, muito vinculado também a essa crise do ensino médio, porque hoje, com o aumento das matrículas, nós vamos chegar a 8 milhões de matrículas, essa é a meta do Pronatec, né, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico ao Emprego, no final do ano que vem. Claro que matrículas em formação inicial e continuada em ensino médio, mas essa é a meta do governo. Se vai alcançar a meta é uma outra conversa, mas essa é a meta. E aí, esses estudantes precisam ter o ensino médio para concluir esse técnico, né? Então, falar também de uma crise no ensino médio, ela impacta os nossos resultados também na educação profissional no Brasil, né? E aí, o Enem, enquanto essa grande prova nacional, que coloca a possibilidade de acesso ao ensino superior, né, via o SISU, e também ao SISUTEC agora, que é uma novidade desse ano, que são as vagas da educação profissional, inclusive o Sistema S está colocando as suas vagas Pronatec
no Sisutec, está iniciando a colocação. Então, esse estudante que conclui, ou não conclui, enfim, mas que se sai bem no Enem, que consegue o score do Enem, né? Ele também pode se candidatar a uma vaga no técnico, né? No ensino técnico. Bom, eu gosto muito desse livro, até trouxe para falar, né? Que é do José Jimeno Sacristán, né? Um espanhol, um pesquisador espanhol, que é o Aluno como Invenção. Eu gosto muito desse livro, é um livro fácil, assim, não, é uma leitura simples, né? O Matheus, que foi tive o privilégio de conviver com o Matheus, que foi meu monitor de graduação, que está aqui presente, né? A Priscila já foi também, né? Sabem que eu gosto desse livro, indico para os estudantes, porque não é difícil, é uma linguagem muito simples. O Jimeno Sacristán resolveu escrever para ser entendido, coisa que na academia nem sempre é tão fácil, né? Nós escrevermos para sermos entendidos. Bom, mas eu gosto muito desse livro, porque ele é um livro simples, então indicar para os professores do ensino médio, tranquilo, né? Eu indico para os nossos estudantes da licenciatura, em que o Sacristán, ele desnaturaliza essa visão que a gente tem muitas vezes de olhar para o estudante e enxergar nele o estudante, né? A gente naturaliza isso, né? E aí ele coloca o quanto nesse livro, ele traz, claro, é um livro que a gente usa muito em História da Educação, porque ele traz os dados lá desde a Idade Média de quando esse sujeito é visto como um ser em formação. Esse estudante, né, é visto como um ser em formação. E aí eu gosto dessa citação dele quando ele diz, né, a infância construiu em parte o aluno, e este construiu parcialmente a infância, né? Então, que a gente também, esse olhar para a criança, né? Então, que a criança não deve trabalhar, que a criança deve ser protegida, né? Essa questão de proteger a infância também é muito novo, né? É do final da Idade Média, do início da modernidade, né? Então, é muito novo. E da mesma forma, esse jovem, né? Enquanto um sujeito de direitos, que é o nosso estudante, é o estudante do ensino médio, né? E aí ele diz, o mundo mudou, isso a Dirce quando falava que quando que se imaginava, né? Eu lembro que o Jobs, numa palestra que ele disse que o celular logo, né, daria para ter, e achar que ele era louco, né? Porque ele disse que teria tudo com o celular e acharam ele louco na palestra. De fato, está aí, né? Nós, um celular, né? Então, o que se dá, claro que precisa ter o recurso para comprar o aparelho, enfim... Mas tendo essas condições materiais, tudo que é possível com o que antes era para falar, né? Que a gente imaginava só a comunicação, muito mais do que... E a comunicação também se complexificou, né? Todo o nosso entendimento de comunicação, que é a comunicação. E aí ele diz, o mundo mudou, que isso é claro, né? Principalmente na questão tecnológica. Isso é... Os alunos também. Então, não é um incremento tecnológico, as pessoas se modificam. Até tem essas pesquisas... E eu brinco quando eu dou aula, principalmente eu tive uma turma da ESEF que era triste, né, na coisa de mensagem, né? E tem toda uma pesquisa já nos Estados Unidos quanto vai mudar, né, em função da questão das mensagens, né? O né, inclusive as próximas gerações, enfim. Então se muda, inclusive, com as questões tecnológicas, o nosso condicionamento físico, né, modifica. Então os alunos também, que são sujeitos, são pessoas, né? Teremos de alterar nossas representações do mundo e dos alunos. Então, no ensino médio, a grande questão é como nós, adultos, que estamos em crise, que a sociedade está em crise, né? Crise de valores, crise de costumes. E quando eu falo em crise, eu gosto muito do Georges Balandier, que é um antropólogo, né? Que ele fala nessa desordem, que sempre existe uma ordem. Temos colegas da física aqui na mesa que vão saber explicar muito melhor que eu. E o Balandier, nesse livro, né, A Desordem, Elogio ao Movimento, ele fala nessa questão de quanto a ordem existe sempre existe uma ordem na desordem. Então, de nós vermos nessa nossa crise, o quanto a gente tem que mudar as representações dos nossos estudantes também, né? Bom, e daí só, vou passar mais rápido, porque eu só tenho 3 minutos, né, nessa coisa de quando é que se descobre a juventude, que é no século XIX, né, que o Sacristán traz nesse livro. Eu vou rapidamente pular, né, e depois eu deixo as lâminas, né. Também essa visão que existe no ensino médio e que existe na educação básica,
E que depois, quando a gente está na graduação, quando a gente trabalha com os bichos, quer trabalhar com a pós-graduação, que imagina que é um estudante mais maduro, enfim. Aquela eterna procura do mundo adulto que nós temos como professores, né? Bom, daí ele diz o seguinte, né? As crianças e os jovens são o que ainda não são, porque isso foi uma construção da modernidade, né? Porque a escola? Imaginar que tem que ser feito esse ser humano que ele não está feito, né? Os que não têm condições de ser adultos, aqueles que não são de todo inteligentes, maduros, responsáveis, disciplinados e úteis para o trabalho, né? Então, essa visão, que é uma visão moderna, é uma visão absolutamente em crise. Ainda mais hoje, o que significa um mundo adulto com desemprego estrutural, ao mesmo tempo com nós como a sexta economia do mundo e precisando de mais acesso à escolaridade formal, enfim, para dar conta desses desafios, né? E aí ele diz, uma etapa não prediz a seguinte, mas sua textura e solidez sustenta a subsequente quem cobrirá. Então é uma visão muito da escola moderna e que faz com que hoje a gente não consiga enxergar esse jovem na sua condição atual, não imaginando ele, o que vai ser, né? Então o ensino médio ele fica, por isso a crise de sentido do ensino médio, porque ele precisa ser um final, né? Esse discurso, não, para a universidade, ou até para o técnico, sim, para o mundo do trabalho. Mas tem que cuidar do que significa, e aí as diretrizes curriculares, elas tentaram com o trabalho, com a natureza, com a tecnologia, né? Com tudo que colocou aí o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico, que consta na diretriz, do ensino médio ter um fim em si mesmo. E servir para os estudantes, servir para esse sujeito jovem, para esse sujeito adulto que conclui o ensino médio. Porque hoje, infelizmente, ele não está conseguindo dar conta, principalmente na questão do mundo do trabalho, dessa formação geral, né, necessária. Bom, e aí eu só trago também uma meta que o ensino médio fica diante do desemprego estrutural que o Sacristã fala, né? Sabemos que o trabalho não era sempre realização pessoal, nem estágio de plenitude ou independência pessoais. Agora aprendemos que não é sequer discurso seguro para ser proposto como meta clara de futuro. Então, quanto também as redes ficam, então, e a rede estadual, que é a responsável pela maioria das matrículas do ensino médio, fica, bom, não é um preparo para o trabalho, né? Não é um preparo para a universidade também, porque não há vagas para todos, né? Mas, enfim, se quer um bom resultado no Enem. Bom, mas aí, como é que fica a questão da discussão da educação integral, né? Da perspectiva de uma fruição a um idioma, que é importante na educação básica, a fruição a um idioma, né? E a educação vinculada às artes, né? Bom, e rapidamente, só, já devo ter passado, a questão das matrículas, que foi gentilmente, assim, a nossa colega Jaqueline Moll, né? Quando esteve lá na nossa faculdade, ela trouxe... Opa, acho que eu vou pedir uma ajudinha para o Matheus, o Rafael, que a gente fica meio nervosa, porque na hora fica pior. Não, mas é só o Rafael. O número de matrículas aqui, né, no Brasil, então são 50 milhões, pensando o tamanho da demanda, né? Isso na educação básica, né? E 192 mil estabelecimentos. É só um jeito maior de ficar sempre só para... Isso, só fecha e deu. Deixa assim, tá bem. Eu ia botar em tela inteira, né? Tá bom. Só para... tá no Word isso. Tá no Word. Tá no Word. Isso aqui pode ficar, até porque quando a Jaque, gentilmente, eu sei que os números vão estar baixos, mas assim, tão pequenos, ela gentilmente nos deixou esses dados do INEP bem quentes, assim, no sentido que ela trouxe, né? Mas assim, nós tivemos, com todo esse tamanho da população, nós tivemos uma redução do ensino médio regular, né? De 2001, então, 23 mil matrículas a menos, né? Tivemos também um decréscimo nas matrículas de EJA, né? As que aumentaram, então, foi a educação profissional, né? Que aumentou. O ensino fundamental também teve um decréscimo, e isso não se explica pela diminuição da população, porque pela diminuição da população, a educação infantil, ela teve um aumento das suas matrículas. Aqui a gente poderia justificar a diminuição da população, mas não, houve um aumento das matrículas da educação infantil, que é onde teve uma diminuição da população. Só para a gente pensar que mesmo com todas essas políticas, as matrículas elas têm diminuído, no sentido que aqui é matrícula efetiva, né? Quando a pessoa fica na escola, né? Não é
as matrículas que são computadas pelo INEP. Então, no Sul, nós tivemos cerca de 439 mil matrículas, não, menos que isso, mas olhem a diminuição das matrículas. Então, só para a gente pensar sobre esses dados, e claro que algum pesquisador, alguma pesquisadora que esteja na plateia já utiliza, que já está separado, enfim. É isso, muito obrigada. Fica para o debate. A professora Luísa Helena. Boa tarde a todos. Como já fui apresentada, meu nome é Luísa Helena Pereira, sou do Departamento de Sociologia aqui da Universidade Federal, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Gostaria de agradecer o convite do professor José Vicente, através da Rede Meia. Também tenho aqui vários alunos, professores, colegas, com os quais já trabalhei em algumas ocasiões. Gostaria de compartilhar aqui e agradecer à mesa a participação da professora Dirce, da professora Simone, do professor Adolar, em compartilhar comigo essa mesa. Bem, aqui é o nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? É a imagem, né? Deixa eu ver se aqui. A crise no ensino médio. Bem, em primeiro lugar, é necessário nós pensarmos que crise é essa, situar essa crise, de que crise estamos falando. Então, eu coloquei algumas questões, crise de políticas públicas para a educação, como já foi aqui demonstrado pela professora Simone, nós temos várias políticas atuais para a educação, né? Ela citou o SISU, o Enem, podemos citar também o Programa Nacional do Livro Didático, que já está em andamento há muito tempo, mas agora está sendo mais incrementado. Crise de desempenho das escolas, dos alunos, dos professores. Quando falamos em crise, eu concordo com a professora também Simone, que a crise ela é uma situação inconstante, né? Está sempre presente a crise. A crise da sociologia, a crise da sociedade, a crise da educação, sempre se fala em crise. Por quê? Porque, na verdade, e aqui parafraseando o professor Ottaviani, sociólogo, a sociedade ela está em constante movimento. Então, se ela está em constante movimento, em constante transformação, a crise faz parte desse movimento e dessa transformação. E a crise, às vezes, é produtiva, realmente, como a professora falou, porque ela traz novas ideias e novas possibilidades e temos que repensar as questões que se apresentam. Bom, eu falo aqui do lugar da sociologia. E esse lugar, é importante dizer que esse lugar do qual eu falo, eu trabalho com pesquisas na área da sociologia no ensino médio desde 2001. Leciono também uma disciplina para a licenciatura no Departamento de Sociologia, que é a disciplina de Sociologia para Ensino Médio, Teoria e Prática. Então, pensando assim, né, nós falamos ali, crise nas escolas, das escolas, dos alunos, nos alunos, dos professores, nos professores. Falando em termos de escolas, nós podemos perguntar, e aí eu trago aqui exemplos das pesquisas que eu venho realizando. Podemos perguntar se os professores ou as escolas estão em condições institucionais para os professores exercerem sua profissão. Então, aqui foi falado já em salário, etc., né? Mas nós podemos pensar, e com as pesquisas que eu venho realizando,
eu constatei que, por exemplo, 93% dos professores entrevistados em uma pesquisa, eles afirmaram que lecionam mais de uma disciplina, ou lecionam mais de uma disciplina além da sociologia, porque a pesquisa era sobre a sociologia no ensino médio. Então, lecionam muitas disciplinas, isso aí já é uma questão a ser pensada. Também, a metade dos professores entrevistados, eles exerciam o magistério há mais de 13 anos. No entanto, a maioria ensinava sociologia apenas um ano ou menos. A carga horária dos professores também é uma outra questão, além do problema do salário que a professora falou. Nós constatamos que os professores tinham uma elevada carga horária, muitos alunos e muitas disciplinas. Então, principalmente, eu acho, na área das humanas, é uma constatação que se faz sentir. Tinha mais de 150 alunos, 300, 530, 800 mil alunos. Que atualmente eu tenho um aluno que foi nosso aluno, ele foi do PIBID, agora ele é professor, é supervisor do PIBID e ele está com 850 alunos. Isso aí já é um problema que eu considero muito grave para o ensino. Então a crise passa por aí. Os professores, eles estão bastante assoberbados, né? Bastante, talvez, angustiados com esse trabalho, para o qual talvez tenham mais vontade de se dedicar, planejando as aulas, preparando as aulas, talvez nem tenham tempo para isso. Os professores, será que eles estão em condições de enfrentar os novos desafios teóricos e metodológicos e prático-políticos colocados pelas mudanças sociais atuais? Mudanças sociais que acontecem constantemente, diariamente, anualmente, enfim. Né? Eu estou falando aqui de todas as mudanças sociais. Agora, esse ano, nós podemos chamar a atenção para as mudanças, para esses movimentos sociais emergentes que nós constatamos. Será que eles estão em condições de enfrentar esses desafios, né, dentro da sala de aula? Como trabalhar com os alunos? Então, em relação à nossa disciplina, que é a sociologia, em pesquisa que eu fiz em 2006, eu constatei, né, que, por exemplo, apenas 15% dos professores eram formados em ciências sociais no Rio Grande do Sul, sobre 441, aqui o dado é sobre 441 professores. Vejo que é um problema. Né? Em 2009, a pesquisa que eu fiz em Porto Alegre, esse percentual fica mais elevado. Claro, se entende, porque a oferta aqui de universidades que oferecem os ciências sociais é maior. Né? Nós temos mesmo um colega que foi meu ex-aluno, lecionando lá na Universidade da Fronteira Sul, lá em Erechim, e naquela região nenhum professor que leciona sociologia é formado em ciências sociais. Nenhum. Então, é um problema, né? Quer dizer, questões que eu estou trazendo à tona aqui pela questão da crise que está sendo discutida aqui. Por que os alunos perdem o interesse pela escola? Os alunos, quando estão no ensino fundamental, até as primeiras séries, eles gostam da escola, eles têm prazer em ir à escola. Por que eles vão perdendo esse interesse? Então, a escola está longe dos alunos, ela não se aproxima mais dos alunos. Quando o aluno passa a ter vários professores, talvez esse distanciamento aconteça e os alunos não são mais vistos, né, olhados de perto, não são mais reconhecidos. Não há um diálogo mais entre professor e aluno, ele é apenas mais um aluno, um número, de repente um número de uma nota lá, né, uma avaliação que também não avalia nada, entende? Então, todos esses são problemas que vão ocorrendo. Gostaria de trazer aqui o fato de que antes de 90, o ensino médio realmente ele não tinha um lugar claramente definido. E apenas 50% dos alunos concluíam as 8 séries do ensino fundamental, levando, entretanto, 12 anos para fazê-lo. Porém, com a Constituição de 88, houve a afirmação de que a universalização haveria, né, seria colocado como pauta a universalização progressiva do ensino médio gratuito. E aí nós temos também a LDB, né, que coloca essa universalização, a progressiva universalização.
Nós falamos aqui um pouco relacionado com a sociologia, né? A questão aqui que a LDT também coloca, o novo paradigma da educação, né? Voltada para a compreensão do mundo atual, e aí, então, a importância aqui para nós do ensino da filosofia e da sociologia, a qual nós lutamos durante esses 12 anos para que fossem reconhecidas as disciplinas. Isso por quê? Porque talvez, se o aluno possa ter uma oportunidade de compreender o mundo atual e de se compreender nesse mundo atual, talvez ele passe a se interessar mais pelo ensino médio. Tem que ser dada ao aluno a oportunidade de que ele possa compreender o mundo em que ele vive. Acho que nesse momento, nesse sentido, essas disciplinas humanas são muito importantes, porque o aluno talvez possa ver e entender essa realidade e se sentir parte da realidade, inclusive como protagonista da realidade que ele vive. Talvez isso aí ele leve a melhorar seu desempenho, enfim, gostar talvez da escola. Seriam oportunidades a serem pensadas. Alguns dados que nós conseguimos para mostrar realmente esse aumento da escolarização no ensino médio, né? Então, nós vimos lá que em 14%, né, a taxa líquida de escolarização, em 2010 já chega a 50%. A taxa líquida, ela se refere aos alunos, né, que estão na faixa etária de 15 a 17 anos e que estão sendo atendidos pela escola. Bom, nós também fizemos um levantamento, isso aqui é do censo, não é dos dados das matrículas através do MEC, mas é do censo. Então, nós fizemos esse levantamento. Nós temos também um decréscimo dos dados, como a professora já apontou aqui, né, um decréscimo da frequência no ensino médio, principalmente em Porto Alegre, nós notamos esse decréscimo. No Rio Grande do Sul e no Brasil não tanto, mas esses dados significam o seguinte, né, que aqui 10 milhões a população de 15 a 17 anos. Em 2010, 8 milhões estavam na escola, em qualquer escola. Ensino fundamental, EJA, ensino médio, ou, eventualmente, alguns alunos com 17 anos já podem estar na universidade, que estavam frequentando a escola. E aqui, 2010, 4 milhões e 895 mil que estão na faixa etária de 15 a 17 no ensino médio. Então, realmente, são os 50% que nós falamos anteriormente. Então, 50% da população, que seriam os 8 milhões, estão no ensino médio, na idade correta, na série correta. Os demais não estão. E desses 8 milhões, na verdade, temos 10 milhões de pessoas de 15 a 17 anos, 8 milhões estão na escola. Então, onde estão os outros que não estão na escola? Né? Aqui o que nós colocamos embaixo, esses percentuais aqui são referentes à população, esses 10 milhões 357 mil representam 5,43% da população brasileira, certo? E ali os dados, frequentando o ensino médio, frequentando a escola, também são percentuais sobre aqueles dados acima. Então, realmente, nós vamos constatar que nem todos estão na escola, né? E nem todos estão na faixa adequada à sua idade. Aqui, outros dados do IDEB, que são bastante comentados, né? A coloração verde indica que o IDEB observado foi igual ao IDEB almejado, digamos assim, a meta do IDEB, mas mesmo assim ainda podemos considerar que são metas baixas, né? Que não alcançam assim, um nível significativo. Bom, então, se nós notamos o aumento quantitativo de matrículas, né, que nós notamos em relação a lá naqueles dados que eu afirmei bem anteriores aqui, né, de 1980 a 2010, realmente nós podemos dizer que houve um aumento. E a qualidade como fica? E qual o papel da universidade? E no caso, para nós, quais as consequências disso
para o ensino da sociologia, ou seja, nós vamos ter mais alunos estudando sociologia e filosofia. Então, eu trouxe aqui a experiência que é a formação do professor no Departamento de Sociologia da Universidade Federal. Nós criamos em 1997, então logo nós criamos na reforma curricular de 93, 95, antes da LDB ainda afirmar a sociologia e a filosofia, mas nós já tínhamos conhecimento disso, porque o que era discutido na Comissão de Educação, lá formuladores da LDB, nós já transparecia para a sociedade que estava sendo cogitada a sociologia e a filosofia. Nós criamos na reforma curricular de 93, 97, 2 disciplinas junto ao Departamento de Sociologia, que é Estudos de Sociologia da Educação, a qual uma professora chamada professora Clarissa Baeta Neves, e agora atualmente professor Alexandre Virgínio, estão trabalhando com essa disciplina. Eu já lecionei uma vez essa disciplina quando a professora saiu para fazer o pós-doc. E Sociologia no Ensino Médio, Teoria e Prática, que é uma disciplina que eu leciono há bastante tempo. Bom, que professor nós queremos formar, então? Essa é uma questão que eu considero bastante importante. E as perguntas-chave, né? Ensinar para quê? Ensinar por quê? Ensinar, no meu caso, eu pergunto sociologia, mas eu penso que essas perguntas transpassam, né, a todas as disciplinas. Ensinar o quê? Ensinar para quem? Então, conhecer o nosso aluno, saber quem é esse aluno que nós temos que atingir. Ensinar como? Quais as metodologias? Metodologias eu entendo como propostas teórico-metodológicas, não são técnicas de ensino, são propostas, pensar teoricamente como ensinar a sociologia e as outras disciplinas. Então, nós sentimos e considero fundamental que é a atualização constante do professor. Então, todo professor ele deve estudar sempre, ele não deve, deve ou não deve é uma questão muito normativa, mas seria interessante, né, que o professor não abandonasse seus estudos, porque quando eu estou falando isso, eu estou pensando no professor lá no ensino médio, assoberbado de uma carga horária terrível, com tantos alunos, com tantas disciplinas para lecionar, como ele vai conseguir fazer essa sua atualização constante? Então, nós citamos aqui cursos de formação de professores, cursos de pós-graduação, contato com a academia, o professor sendo pesquisador, não reprodutor do conhecimento, mas que lhe seja dada a oportunidade de pesquisa. Então, eu fico pensando assim, por que no ensino médio não pode ser podem ser feitas experiências, como eu sei que ocorre no colégio de aplicação, que os alunos também trabalham com iniciação científica, os alunos do ensino médio também podem ter bolsas de ensino, podem desenvolver pesquisas orientadas pelos professores. Acho que a escola seria bem mais interessante, né, do que somente reproduzir o conteúdo. Para exemplificar, além de formar professores na graduação, nós também, atualmente, né, promovemos um curso de extensão universitária para professores de sociologia do ensino médio, a maioria não formada em ciências sociais. Nós fizemos esse curso em 5 polos do Rio Grande do Sul, que eu coloquei aqui, com 50 vagas para cada polo, 250 alunos. Estamos agora concluindo esse curso. Esse curso agora já foi encaminhado nas instâncias da URGS para se tornar uma especialização e também já foi cogitado agora que ele se torne um mestrado profissional dentro do pós-graduação, que é um programa da CAPES, né? Então, quer dizer, quando a gente começa assim com um fruto pequeno, né, a gente vê que pode ir crescendo e podemos contribuir dessa forma para a formação dos professores e para manter esses professores junto a nós, junto à universidade e evitar esse distanciamento universidade e escola. Eu penso que esse distanciamento é muito negativo e se houvesse mais a possibilidade de trabalharmos juntos, daí que eu chamo a atenção para essa questão de possibilidade de projetos,